Olá, boa tarde, quase boa noite. Eu sou o jornalista Cefas Carvalho e estamos começando mais uma edição do programa Conversa de Botequim. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos, uma entrevista com alguém que faz a arte, que faz a cultura, que faz a comunicação do Rio Grande do Norte. E eu vou falar mais sobre o programa, mas como você pode ver, temos nesses 2 anos de programa uma entrevistada muito especial, da jornalista e apresentadora Margot Ferreira, a quem eu vou saudar. Margot, uma alegria, uma honra tê-la aqui. Bem-vinda à Conversa de Botequim. Olha, eu vou contar. Obrigada, Cefas, pelo convite primeiro. E eu sempre tive aquela famosa teoria de que jornalista não é assunto, jornalista não é notícia, né? Nós fazemos a notícia, nós transmitimos as notícias, mas é tão especial, assim, essa sensação de estar sendo entrevistada. Eu que entrevisto gente todo dia. Isso. Aí agora eu tô sentindo na pele que os entrevistados Pronto. sofrem na minha mão. Vai sentir na pele durante 1 hora. O programa começa agora às 17h30, acaba às 18h30. Lembrando que o programa é interativo. Nós estamos ao vivo no Bardalos em funcionamento. Já tem gente bacana aqui. Quem quiser pode vir aqui pro Bardalos assistir aqui, comer, beber alguma coisa. Agradecer a Lula e Ricardo pelo acolhimento de sempre. Quem estiver assistindo pela minha página no Facebook, pode mandar comentários, críticas, pitacos, enfim. O programa é 100% interativo. Agradecer a equipe, Raquel Luceno na produção, José Agro na filmagem, Ananda Carvalho, que está em missão externa, na assistência de produção. Margot, pergunta não vai faltar aqui, eu concordo com você, jornalista não é assunto, mas você já é. Meu Deus do céu. Já é assunto. Um monte de gente perguntou, quem vai entrevistar? É Cefas ou é Margot? Olha aí. Eu falei, não, hoje sou eu. Mas enfim, Margot, pergunta não falta. A gente sempre começa aqui no programa, a gente tem uma tradição de perguntar como a pessoa começou naquilo pela qual hoje ela se tornou conhecida. No seu caso, a comunicação, o jornalismo. Eu sei que você é de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, minha filha até morou lá, tem muitos amigos e amigas lá. Eu pergunto para você, como é que foi a jovem, a criança, a adolescente Margot Ferreira? Você era ligada em comunicação, você era comunicativa, você se expressava, você tinha parentes que lidavam com comunicação. Como é que começou tudo, Margot? Eu sempre fui uma criança muito teatral, eu gostava muito de teatro. A minha mãe sempre, de certa forma, me incentivou a isso, a decorar poesias. Nas festas da escola eu sempre decorava as poesias e recitava aquelas poesias, no São João, nas festas de fim de ano, nas formaturas e tal. Isso sempre esteve presente na minha vida, de alguma forma, mas não exatamente a comunicação. Acaba sendo também uma forma de se comunicar. Sim, mas eu acho que era uma coisa muito mais arte do que jornalismo, né? Sim. O teatro infantil, eu sempre fiz parte dos grupos de teatro infantil da escola, eu sempre estava presente naqueles grupos, ou que dançavam, ou que tinham uma peça para apresentar nas festas escolares e tal. Na adolescência eu acabei me enveredando por esse mundo do teatro. Eu fazia parte de um grupo de teatro amador, chamado Criaturas da Noite, era um grupo formado por mulheres. Lá em Nova Iguaçu. Lá em Nova Iguaçu. E eram maioria mulheres, eu acho que só tinha um menino só, mas o resto era só mulheres. E a gente fazia a trilha sonora das peças em que os atores não cantavam. Então nós éramos cantrizes. Nossa, que maravilha! E a gente tinha um diretor, né, um diretor de cena, um diretor musical também, chamado Ilessi Antônio Ramos Filho, que se alguém de Nova Iguaçu estiver me assistindo vai saber quem é o Cizinho, né? O Cizinho foi um mestre na vida da gente. E Cizinho me ensinou, eu acho que tudo que eu sei hoje, de interpretação de texto, né? Que acabou me ajudando quando, de repente, o jornalismo caiu assim no meu colo de paraquedas, né? Eu nunca na minha vida tinha pensado em fazer jornalismo, nunca tinha passado pela minha Você, cabeça. quando criança, adolescente, você não olhava repórteres dizendo, eu quero ser isso. Não, você queria ser atriz. Não, eu queria ser atriz. Nossa. Queria ser atriz, cantora, cantriz, sei lá o quê. Alguma coisa no mundo da arte ou da cultura, né? Engraçado, o jornalismo nunca foi uma... Nossa, eu nunca pensei. Quando eu cheguei em Natal em 1990, mentira, um ano antes, 1989, eu quis me enturmar com a galera do teatro. E eu não achava, né? Eu não conhecia ninguém em Natal. Nossa. A não ser minhas primas, que nunca não eram envolvidas com esse Porque mundo, a sua mãe é esse carioca, universo. né? Minha mãe é daqui, de Patu. A sua mãe é de Patu. A minha mãe é de Patu. E o seu pai? Português. Nossa. Minha mãe foi assistir o casamento da minha tia no Rio. Né, já morava aqui em Natal. Ela veio de Patu com 6 anos de idade.
já morava aqui em Natal, fui assistir o casamento da minha tia, que casou com um militar, enfim, acabou migrando para o Rio de Janeiro. Ela foi assistir a esse casamento. Sim. Quando chegou lá, conheceu meu pai, o português também recém-chegado de Portugal. Nossa. E eles ficaram no Rio até nós todos Que história fantástica. nascermos e crescermos lá naquela loucura que era a Baixada Fluminense, que é ainda, né? A Baixada Fluminense é uma loucura. Loucura. A região metropolitana do Rio de Janeiro é uma grande loucura, mas é uma loucura que eu sinto muita saudade dela. Mas enfim, eu vivi até os 20 anos de idade no Rio de Janeiro, né? Em 89 eu vim pra cá definitivamente, eu só vinha antes assim passar férias, né? Porque afinal de contas era a terra da minha mãe. Isso. E era muito mais barato do que para a terra de papai, né? Tinha que cruzar o oceano. E agora a gente está tendo acesso a passagens aéreas mais baratas, mais acessíveis. Mas ainda na bem, época, passear de avião, andar de avião, era sei lá, um acontecimento na vida de alguém, né? Era muito caro, era tudo muito caro. E Natal sempre, por 2 anos foi assim o meu destino de férias. No 3º ano eu já vim definitivamente, em 89, com 20 anos de idade. E quando eu cheguei aqui, eu não encontrei a minha galera do teatro, até que surgiu um comercial no rádio. Eu escutava muito rádio. Venha fazer um curso de DJ na 96 FM. Nossa. Aí eu fui para 96 FM fazer esse curso de DJ. Passei no teste. E Enio Cinedino falou assim, cara, a gente não quer que você faça o curso não, a gente quer que você venha trabalhar com a gente. E eu comecei a fazer as previsões astrológicas nas manhãs da 96 FM. Eu também sempre fui meio bruxa, assim, ligada em astrologia, tarô, essas coisas. E aí eu fui parar na 96 FM. Paralelamente a isso, surgiu um curso aqui em Natal, ministrado por Estênio Garcia. Eu falei, poxa, eu vou achar minha galera do teatro que mora aqui em Natal, né? Isso. Aí fui para o curso do Estênio Garcia. Eram 10 dias de curso na Fundação José Augusto, naquela sala dos grandes atos, né? Lá, né? E eu falei, cara, eu vou me enturmar. Quando eu cheguei lá, achando que eu ia encontrar a galera do teatro, eu encontrei a galera de televisão. Ah, meu Deus. A galera do jornalismo, que na época também queria melhorar suas performances no vídeo, no rádio e tal. E conheci Neuza Farache, Solon Silvestre, Ana Duarte. Conheci gente do teatro também, lógico, né? Meu objetivo principal era o teatro. E acabei formando um grupo lá chamado Luz de Serviço, um grupo teatral formado por Netuno, Leão, Maria Lia de Oliveira, lindona, Vânia Bertoldo, que hoje é Vânia Maria, Isa Cortez. A gente fez um grupo de teatro, começamos ainda a ensaiar uma peça que nunca estreou, enfim. Nossa. E o grupo se chamava Luz de Serviço, porque a gente trabalhava com produção teatral. A gente, durante um tempo, trabalhou com produção teatral, mas foi uma coisa muito... Foi um momento relâmpago na minha vida, mas foi um momento que eu trabalhei com teatro aqui em Natal. E, paralelamente a isso, fiquei amiga também dos jornalistas. Neuza Farache me liga. Margot, quer gravar um comercial? Eu falei, quero, estou precisando de dinheiro, né? Lógico que eu quero gravar um comercial. Aí o comercial, que era para a clínica de Ricardo Sá, dentista, que na época era marido de Neuza Farache, a gravação do comercial foi na TV Tropical. E lá, enquanto eu gravava, quem eu conheço? Jânio Vidal. Jânio Vidal. Que na época era superintendente da TV Tropical e hoje é diretor de jornalismo. E Jânio me chamou para fazer um teste para televisão. Aí você se interessa em televisão? Eu falei, não, estou trabalhando no rádio, coisa rápida. Eu quero ir embora daqui, eu quero passar um ano aqui em Natal e juntar dinheiro, comprar passagem e ir embora. Ele, mas olha, você tem tanto talento, você é tão boa, né? Você articula bem as palavras, interpreta bem. Vamos fazer um teste? Eu, não vou fazer teste nenhum. E a TV Tropical, eu acho que Jânio, né, insistiu e me ligaram algumas vezes lá para casa para eu fazer esse teste. Aí eu acho que uma semana depois eu estava lá fazendo o teste, já comecei de cara na FM Tropical. Quando eu vi, eu estava fazendo o jornal da Tropical, não, como é que era o nome? Tropical Notícias. Tropical Notícias, o isso. Tropical Notícias, terceira edição. Nossa, isso. Aquele depois do Jornal da Manchete, porque Isso, na época a Tropical era afiliada da Manchete, né? É. Aquele jornal que ninguém via, estava todo mundo dormindo já. Era um jornal gravado. Eu pegava o mesmo texto do Tropical Notícias, segunda edição, que Elizabeth Bilione fazia. Isso. Aí eu só saía ajeitando lá os tempos dos verbos, né? Para não falar coisa atrasada demais. Aí eu ajeitava, gravava, ó, me mandava, mas já trabalhava na FM Tropical. Sim. Na FM e na AM também. Então eu já comecei de cara no rádio. Sim.
e logo depois migrei para a televisão, mas foi uma coisa muito rápida, certo? Assim, coisa de 2 semanas. Nossa. 2 semanas eu já estava na televisão fazendo ao vivo, porque foi uma época também, 1990, foi a campanha para governador. Isso. E quem era? José Agripino. Quem estava na frente? José Agripino Maia, meu patrão. E dono da Tropical. E dono da Tropical. E muita gente que trabalhava no jornalismo da TV estava fazendo também a campanha para Zé Agripino, que era o caso de Elizabeth, que Isso. teve um desfalque de apresentador. Aí, no meio de uma loucura, contagem de votos, né, para saber se Zé Agripino bombando na frente em todas as cidades e tal, e eles precisavam. Como assim a TV Tropical não vai dar a contagem dos votos? Aí, Petit das Virgens, que era o editor do jornal que eu apresentava, que foi meu marido também, pai das minhas filhas, fomos casados durante 28 anos. Na época, éramos apenas colegas de profissão. E ele me chamou, vambora, você vai entrar ao vivo. Eu falei, como assim eu vou entrar ao vivo? Não, você tem que dar a contagem dos votos e tal. E nesse dia eu entrei ao vivo, tirei de letra porque eu era do teatro. Isso, exatamente. Quem é de teatro não tem medo de ao vivo, né? E eu tirei de letra aquela história lá da contagem dos votos, né? Os boletins, né? Isso, os boletins com a contagem dos votos. E foi assim que eu entrei ao vivo. Jânio gostou de me ver ao vivo. E logo depois eu já estava apresentando ao vivo, comecei a apresentar o RN Manchete. E foram 2 anos e meio de FM Tropical, AM, Tropical AM e TV Tropical. TV Tropical. Tudo muito rápido, né, Margot? Meteórico, Meteórico. Como é tudo na minha vida. Nossa, e depois foi para Potengi também meteórico, não é Foi isso? 6 meses só de TV Potengi, apresentando já o Agito Total, que foi um programa para jovens, foi Tota Farache que me chamou para fazer esse programa, a gente apresentava juntos, mas durou muito pouco tempo também, porque 6 meses depois a TV Cabugi me chamou. Nossa. Aí esse processo agora merece uma atenção. Você era praticamente a cara da TV Cabugi. Todo mundo identificava com a TV Cabugi. Como é que foi o início desse processo? Como é que foi tudo lá, Margot? Acho que muita gente tem essa curiosidade. Foi uma surpresa, né? Porque na época eu não tinha ainda o diploma de jornalismo. Eu era só radialista. O meu registro era de radialista. Eu vinha da Tropical, né? Da FM Tropical, com registro de radialista. Não tinha nenhuma formação superior, né? E a afiliada da Globo, a TV Cabugi, era a única que exigiu. Deixa eu só fazer um parêntese para o pessoal que é mais novo, para a nova geração, e eu sei que tem nova geração assistindo. Era um período pré-internet. Sim. A TV Cabugi era a Rede Globo em Natal. Era outra dinâmica do que hoje. Não existia Twitter, não existia Zap, não existia nada disso. Todas as informações eram obtidas através da TV. Só para deixar bem claro o impacto que isso significava, ser da Globo aqui. Né? É bom deixar claro, porque a nova geração não tem uma noção muito clara. Hoje as atenções estão divididas. Divididas, né? Totalmente. Quando você não está na televisão, você está no seu celular, você... Né? Hoje a InterTV Cabugi é outra coisa, sem entrar em detalhes, mas a época era só Cabugi e era a Globo. Era muito diferente, né, Margot? Disparada em audiência, totalmente, assim, totalmente. muito distante das outras, né? As outras ficavam... Aí desculpa ter interrompido, só para situar. Aí como é que você começou lá? Como é que foi esse processo? Então, eu estava gravando o Agito Total na TV Potengi. Tô saindo da gravação. Margot, telefone para você. Diz aí, Carla Rodeiro. Carla Rodeiro trabalhou comigo na TV Tropical e já estava na Cabugi há, sei lá, 1 ano na época, né? E Carla, Margot, seguinte, Ana Duarte, que apresenta o RNTV segunda edição, que sempre foi o jornal de maior audiência, ela está saindo, vai voltar para Fortaleza, para a terra dela, teve um problema familiar, está voltando e a gente vai ficar sem apresentador, eu indiquei seu nome. Você está fazendo faculdade? Eu falei, não estou fazendo faculdade. E caramba, aqui para trabalhar na afiliada da Globo tem que ter diploma ou então estar cursando jornalismo. Aí eu falei, então, né, Carla, então não, mas mesmo assim a Ana Luísa Câmara quer falar com você. Eu, tá certo. Aí eu fui no outro dia, isso foi numa quinta-feira, o dia da gravação. Na sexta-feira eu conversei com a Ana Luísa Câmara e Francisco Alves, né, que era o superintendente da TV Cabugi. E eu falei, olha, não tenho diploma, eu acho que não vai dar certo. Não, mas a gente vai fazer mesmo assim. Você só não vai fazer reportagem, você só não vai editar, vai apresentar. A gente quer a apresentadora. E ninguém precisa saber de nada. Eu falei, tudo bem. E foi assim, eles me queriam realmente, né? Isso, queriam realmente.
porque eles, primeiro eles tinham pressa, né, de arrumar uma apresentadora rapidamente com a presença de Ana Duarte e de Vânia Marinho. Vânia Marinho acabou migrando, que fazia o RNTV primeira edição, migrou para o segunda edição e eu fiquei no RNTV primeira edição durante 12 anos. 12 anos, obrigado, Raquel. 12 anos. E depois foram mais 10 anos de RNTV segunda edição e foram total, né, 22 anos de TV Cabugi, depois que acabou, né, sendo vendido, né, para o grupo InterTV, acho que é do Rio de Janeiro, se eu não me engano. Rio de Janeiro. Pois é, e a venda foi em 2005, né, portanto eu fiquei de 93 a 2005 na TV Cabugi e depois eu migrei para a InterTV e, consequentemente, para o RNTV segunda edição. 22 anos no total. Nossa, e Margot, já tem comentário aqui. Geraldinho Carvalho está assistindo de Brasília, mandando abraço. Valeu, Geraldinho. Claudiana Marinho, boa tarde. Boa tarde. Carlos Souza, show. Valeu, Carlos Souza. Maíra, boa tarde. Valeu, Maíra, sempre presente aqui. Laura Nunes, boa tarde. Parabéns à equipe incrível do Conversa. Entrevistas maravilhosas ao longo desses 2 anos. Valeu, Laura. Meísa Medeiros, fotógrafa e documentarista e do audiovisual. Ótimo programa. Eu adorava assistir a Margot no jornal. Vamos ter isso a noite toda, que adorava assistir você no jornal. E Geraldinho Carvalho, lá de Brasília, está dizendo: Margot é um baluarte em defesa da cultura, uma fluminense que valoriza a arte potiguar. A gente vai adentrar mais esse assunto. Geraldinho, saudade de você, rapaz. Geraldinho, quando vier pra cá, vai ser intimado a estar aqui. Mas é lógico. Geraldinho é um querido. Tem muita história pra contar. Tem, assisti muito show de Geraldinho aqui no Bar Dallas, seria maravilhoso. Não é isso? Nossa, valeu, Geraldinho. Beijão pra você. Quando vier aqui, vem aqui. Opa, obrigado, Águio. Daqui a pouco a gente lê mais comentários. Mas vamos falar. Esses 22 anos, assim, que lhe identificaram com a Globo, que consolidaram um padrão da Cabugi aqui, junto com Carla Rodeiro, Vânia Marinho, com outras pessoas que vieram depois também, todas maravilhosas, mas consolidou um padrão com você. Hoje, qual é a avaliação que você faz disso? Quais são suas lembranças desses 22 anos, principalmente a primeira fase? Rapaz, eu me sentia meio deslocada naquele lugar, exatamente por essa história de eu não ter a formação de jornalismo ainda, né? Apesar de me sentir apta a escrever textos, que eu sempre tive o hábito de escrever desde nova, desde a adolescência, eu sempre gostei de escrever, de escrever inclusive peças, né, de fazer crônicas, eu sempre gostei de crônicas, de ler e de escrever. Mas às vezes eu me sentia meio deslocada, eu me sentia, será que eu pertenço realmente a esse lugar? Nossa. Né? É verdade, eu nunca falei isso pra ninguém, mas às vezes eu batia isso, né? Batia. Mesmo com o sucesso todo, mesmo com o recall? Sim. Você tinha? Sim. Nossa. Porque havia uma regra interna de que para fazer matéria, para escrever texto, você tinha que estar ou cursando ou ser jornalista já diplomada. Então, às vezes eu via assim, um texto assim, poxa, eu acho que ficaria melhor assim, mas eu não me sentia à vontade para dizer, olha, isso aqui não tá legal assim. Porque quando você lê, quando você interpreta, você, mais do que ninguém, sabe como colocar aquela frase, como dar interpretação naquela determinada, né, naquele determinado trecho. Então, tinha coisas que eu sentia, eu tinha sensibilidade para saber que aquilo não estava legal, mas eu ficava sem graça, assim, muitas vezes, né? Eu não me sentia à vontade para dizer para uma pessoa que já estava há muito tempo ali, e com o diploma, e com a formação de jornalista, para depois levar E eu levei algumas vezes. Não, fique na sua. Eu levei algumas vezes. Mas, de repente, essa pessoa não Fique tinha... na sua que você não é jornalista. Meu Deus do céu... Eu já ouvi muito isso. Mas, de repente, essa pessoa nunca entrou ao vivo, não sabia o que era. Não, ao vivo não, mas... não tinha entrado ao vivo. Essa pessoa... Essa pessoa especificamente não tinha entrado ao vivo, mas era um excelente repórter. Sim. Era um excelente repórter, mas sabia. Entrar ao vivo é uma experiência, né, Margot, assim, também não é pra todo mundo, né? Não é. Não é. Porque você vamos regravar, é uma coisa. É maravilhoso e tem vários colegas maravilhosos, mas você está ao vivo, não tem jeito, tem que ser... outra coisa, diploma não garante talento de ninguém. Às vezes o cara passa 4 anos, 5 anos numa faculdade e descobre que aquilo não era o barato dele
E não tem aquele talento que uma pessoa que está chegando agora, como eu estava chegando naquele momento, com toda uma bagagem mediana, mas que me deu suporte suficiente para saber interpretar da forma exata um texto de 30 segundos. Porque televisão é tudo assim, pá, né? A cabeça de uma matéria, que a gente chama de cabeça da matéria, que é o lead, né, na televisão, ele tem 10 segundos, 15 segundos. Se você não colocar toda a sua interpretação ali, a galera lá de casa não vai entender absolutamente nada. Então, se você lê, sabe, se você tem um diploma de jornalismo e você lê aquilo sem sentimento, sem emoção, não adiantou de nada. Então, não foi o diploma de jornalismo que me trouxe o talento e a sensibilidade para interpretar um texto, foi o teatro. Isso. E você adiantou uma pergunta que eu ia fazer. Margot, quando eu anunciei o programa, divulguei o programa na segunda-feira, muita gente, mas muita mesmo, mesmo falar, eu passei anos assistindo Margot, que maravilha, blá, blá. Mas teve gente que falou assim, nossa, ela parecia que estava dentro da minha casa. Pois é. Você conseguia essa comunicação, que nem todo mundo conseguia. Pois é. Como é que era isso, Margot? De estar da forma que você fazia, o carisma, a simpatia. Como é que era essa sensação e qual o recall? E como era o contato que você tinha? Que eu sei que as pessoas lhe abordavam, nossa, é a Margot. Fala um pouquinho sobre isso. Hoje o formato do jornalismo, não só na Inter TV, mas em todas as outras afiliadas, na televisão como um todo, até o Jornal Nacional está quebrando aquele gelo, né, daquela coisa extremamente formal, William Bonner com aquela gravata e tal, boa noite, não sei. Aquele formato Sérgio Chapelin Cid Moreira. Cid Moreira já foi por água abaixo há muito tempo. Até o Jornal Nacional tá mais informal. Né? Renata Vasconcelos, não é mesmo, Bonner? Não sei o quê. Já há uma informalidade que a gente nunca viu no JN. Sim. E as afiliadas estão mais informais ainda. A gente vê as entrevistas, as entradas ao Talvez vivo. até informais demais. Tem muita gente que não gosta desse excesso de informalidade. E eu acho que tem que saber dosar, né? Eu acho que sabendo dosar fica legal. Mas, enfim, o formato do telejornalismo, quando eu comecei, e até bem pouco tempo, até o momento que eu saí da Inter TV, era um formato mais linear, mais sisudo. E eu, embora fosse sisudo, né, esse formato, eu tentava trazer um pouco de leveza. Sim. Do meu jeitinho, com um sorrisinho. Eu não podia comentário. Boris Casoy que trouxe essa história de fazer o âncora, de fazer comentários e tal. Foi depois de Boris Casoy que isso tudo começou. Mas não era permitido nenhum tipo de comentário. E às vezes eu via uma matéria assim que me chocava, que me deixava indignada. Como é que eu vou mostrar minha indignação? Quando voltava para mim, eu fazia uma cara. Era tudo que eu podia falar, era uma careta, né? Eu não podia me expressar muito, né? Pelo menos em palavras eu não podia ainda. Depois de um certo tempo, quando eu apresentei o jornal, o RNTV, durante muito tempo sozinha. Depois veio um formato, a Globo veio com essa coisa de fazer um jornal mais informal, conversado, com mais um apresentador, e aí sim, teve aquele que eu adorava esse formato, eu e Hilder Medeiros, e depois eu e Geider Henrique, né? Nós fizemos o jornal naquela pareia ali, que foi muito legal, a gente conversava, interagia, épocas maravilhosas. Brincava. Aquilo ali foi, nossa, eu amei quando começou esse formato mais informal. Foi o auge Foi muito legal, porque né, a gente ficou muito mais comunitário, deixou de ser mais político, virou muito mais comunitário. Aquela coisa de Anela e Virgínia eram repórteres, aí iam, né, cobrir os buracos das ruas, aí fazia bolinho de aniversário pro buraco da rua. Isso aí quem começou foi a gente, o RNTV, exatamente. Nos anos 90, né? Bem lembrado. Sim. Isso a gente começou de cobrar, né, das autoridades, né, providências, isso tudo, esse jornalismo comunitário começou com a gente, assim, dessa forma... E de uma forma de qualidade. Com qualidade, com responsabilidade. Essa dosagem, com essa responsabilidade. Isso, exatamente. E muita, a gente tinha muita responsabilidade nisso. E foi muito legal, eu adorei fazer começar, né, eu passei pela sisudez, caminhei pela informalidade e agora... Eu deixei a televisão, né? Eu estava meio cansada da televisão, do dia a dia da televisão. E voltei para o rádio, foi a minha primeiríssima paixão. E eu estou encerrando um ciclo profissional, que eu estou muito perto de me aposentar. Estou encerrando esse ciclo profissional
de volta onde tudo começou, que foi o rádio. E eu tô adorando a CBN, é minha hora do recreio. Eu não me sinto trabalhando, eu adoro fazer o que eu faço. Nossa, que Adoro. maravilha. Vamos falar muito sobre a CBN, vamos falar sobre esse processo, mas agora uma pergunta quase universitária, quase acadêmica. Margot, você pegou a transição de quando não existia internet para a internet começar. Eu lembro que nas redações, eu trabalhava na PNTV, Jornal de Natal, era um dilema, assim, a internet vai ajudar ou vai atrapalhar? Ajuda ou atrapalha? Como é que foi com você, como é que foi com o Cabo G, o surgimento da internet? Vocês viram como rival, como aliado, como é que foi tudo? Eu acho que a gente chegou muito na frente de todo mundo, tínhamos um quadro dentro do programa, dentro do RNTV primeira edição, esqueci, info alguma coisa, que a gente ensinava as pessoas já a lidarem com a internet, dando dicas semanais de como lidar com a internet. Poxa, a gente pegou, você pegou e eu peguei também, né? As redações se comunicavam com os repórteres na rua via orelhão. Ah, sim. Na hora de... Tinha aquele aparelhinho, o bip, não bip, aquele aparelhinho. Cara, eu cheguei com ficha de telefone mesmo. A chefe de reportagem pegava, Leônia Régia, pegava a pauta, 5 fichas, economize as fichas, viu? E o repórter saía com 5 fichas de orelhão e a pauta. Quando eu fui cobrir férias do Diário de Natal, eu não lembro do repórter que eu fui cobrir, tinha um bip, eu ganhei um bip. Tinha o bip. Aí tinha que mandar o bip, eu não sabia usar o bip. Assim, era outro mundo, né, Margot? Para se comunicar com a rede, como é que era o nome daquele negócio, gente? Uma máquina desse tamanho, Telex. Telex. Era o Telex que a gente se comunicava, a afiliada se comunicava com a rede e via o Telex. fax. E você recebeu o fax. O papel saindo. Cara. Era outro mundo, né? Era outra história. Como foi galopante, né? É isso que eu queria saber. Como assustador. É que foi essa transição especificamente com você e com a Cabo G? Porque foi muito rápida. Foi. Não tem nem o que dizer. Foi maravilhoso, né? A gente trocou as fichas. Celular. Gente, celular. Deixa eu ver qual foi o ano que o celular chegou. 93, 94, né? Por aí. Em 93, eu acho que, mesmo no antigo prédio da TV Cabo G, já tinha, cada repórter saía com um celular, que era um investimento assim, milionário. Milionário. Investimento milionário, que cada um tinha um celular. Foi um momento de transição importante e, nossa, como tudo mudou, né? A comunicação, o mundo deu uma reviravolta, que às vezes eu acho que eu vou me desequilibrar e cair. Eu não acompanho tudo, não. Eu sou meio burrinha para esse tipo de coisa, sabe? Eu só entrei no Instagram quando eu entrei para a TV Ponta Negra. Foi mesmo? Porque a TV Ponta Negra me exigiu que eu entrasse no Instagram. Instagram, para mim, é relativamente, assim, uma novidade. Eu adoro o Instagram, mas para mim é mais novidade do que para o resto do mundo, porque eu entrei à força. Então, vamos aproveitar então um gancho. Como é que foi sua passagem da Cabo G, em TV Cabo G, para Ponta Negra, depois de 22 anos, Margot? Depois de 22 anos. Eu não estava mais feliz, né, na redação da Inter TV, eu me sentia muito sobrecarregada, né? Mudou toda a direção, o formato da direção de jornalismo. De repente, a Ana Luísa saiu e Lélio Pagioro também saiu. Foram 2 perdas muito significativas para mim, porque não eram só os meus chefes, eram os meus amigos, né? Então, a Ana Luísa saiu, Lélio Pagioro também, entrou um novo diretor que chegou com gosto de gás, tentando fazer o melhor, mas para mim a vida não foi legal, né? A gente, por exemplo, sistema de plantão, você sabe como é que funciona o sistema de plantão dentro de uma redação, né? Você trabalha um fim de semana dobrado para folgar mais 1 ou mais 2, né? De repente, o mês tem 4 sábados, né? Eu não estava trabalhando um inteiro para folgar 3, eu estava trabalhando 3 para folgar 1, né? Coisas do tipo. E eu estava completando na época 45 anos de idade. Eu falei, caramba, eu cheguei na metade da minha vida. Com muito otimismo, eu chego aos 90 anos. Então, se eu quero chegar aos 90 anos, 45 é a metade da minha vida, eu tenho que jogar para ganhar esse segundo tempo. Eu quero tempo para minha vida, eu quero viver. Eu não quero viver para trabalhar, né? Não é isso que eu quero. E, na época, meu irmão começou a namorar uma menina que trabalhava na Ponta Negra. E
para Daniel Cabral, que era o diretor de jornalismo na época da TV Ponta Negra. Ele nunca, jamais imaginou que a apresentadora do jornal de maior audiência do estado fosse querer migrar para outra TV, né? Aí, Rebeca, como trabalhava na TV Ponta Negra, falou no ouvidinho lá de Daniel que Margot sim pensava em sair da InterTV. Aí Daniel Cabral, Margot, vamos conversar? Vamos embora. Seguinte, a gente te paga a mesma coisa. Eu falei, tá ótimo. Mas você nunca mais vai trabalhar nem um sábado, nem um domingo, nem um feriado na sua vida. Todo mundo acha que eu fui pra TV Ponta Negra ganhando horrores, salários milionários, 6 dígitos. Nada disso. Não, só sábado, domingo, feriado. Ele falou, dia de São Longuinho você não trabalha. Não trabalha. É isso que eu quero. Uma proposta dessa é... E em vez de trabalhar, sei lá, muitas vezes eu com cores e nomes, muitas vezes eu chegava na TV 11h30, meio-dia, muitas vezes eu emendava, nem almoçava direito. Aí já emendava com a edição e com a apresentação do RNTV segunda edição. E às vezes tinha reunião de pauta, reunião depois... Opa, olha aí, Margot, olha, queijinho, beleza? Obrigado, Ricardo. Queijinho é bom demais. Olha aí. Então, às vezes eu emendava um trabalho no outro. Tinha, o Cores e Nomes, ele me exigia um pouquinho, porque eu também editava, eu produzia, eu corria atrás dos entrevistados, né? Enfim, e eu fazia também a agenda cultural. Então, sei lá, pelo menos uns 4 dias na semana, assim, eu trabalhava bastante, não tendo muito tempo para mim, tempo para minha família. Meu pai doente, meu pai virou renal crônico, eu tinha que me dedicar ao meu pai. Olha, um negócio assim, um filme de terror. Eu falei, não, gente, eu preciso de tempo para viver. Claro. Né? Chega uma hora assim que você fala, não, isso não é tão mais importante. Então, Daniel Cabral me chamou, olha, você vai trabalhar 2 horas por dia. E vai folgar sábado, domingos e feriados. E vai ganhar a mesma coisa, sua vida financeira não vai mudar. Pronto, quem escolheu. Tá! Topado, pode bater o martelo. Ora, não. Então, quem não? E o mais legal na TV Ponta Negra foi que eu me enveredei por uma editoria que eu não tinha a menor expertise, o menor traquejo, que era a editoria de política, né? Sim, eu sempre gostei de fazer cultura. Sim, exatamente. Então a editoria de política caiu no meu colo também de paraquedas. No começo foi muito difícil, falei muita besteira, perguntei muita bobagem, mas acabei me acostumando e hoje eu tiro de letra. Foi uma escola para mim a TV Ponta Negra. Márcia Mello, muito obrigada, meu amor, por todas as broncas que eu levei, mas foi muito bom. Muito bom. Foi muito bom porque eu aprendi a fazer jornalismo político também, que sempre foi um filme de terror na minha vida, era um fantasma, assim. Nossa. E eu aprendi na marra, mas eu aprendi, né? Que maravilha. Tá bom. Vou falar aqui um pouquinho para dar tempo de você comer queijo. Nós estamos no Conversa de Botequim, programa ao vivo aqui no Bardalos. Quem quiser chegar no Bardalos pode vir. Quem estiver assistindo pelo Facebook pode mandar perguntas. Talvez tenha aí, a produção vai me dizer, perguntas, críticas, sugestões. O programa tem produção de Raquel Lucena, José Agro na filmagem e Ananda Carvalho como assistente de produção. Nós temos um apoio logístico de Lula Belmont e Ricardo Nelson. Toda sexta-feira, 17h30, no Bardalos, Conversa de Botequim, estamos comemorando 2 anos. 2 anos de programa ininterruptos, sem derrubar nenhum copo, sem nenhuma mesa virar. Sério? Ninguém nunca ficou bêbado aqui, não? Não, bêbado ficou. Derrubar copo, não. Ó, tô tomando cerveja 0, viu, gente? Eu tô aqui, ó, pianinho. Nós já tivemos entrevistado bebendo uísque, com garrafa de uísque na mesa, mas não teve copo virado até agora. Pelo menos até agora. Isso até agora. Margot, vamos falar especificamente sobre Cores e Nomes, que marcou época. Você tem entrevistas maravilhosas, tantas que eu não... Assim, até me passaram pelo Zap, me perguntaram pelo Zap, pediram para me identificar. Sabe, fala com Margot sobre a entrevista com o Lobão. Vixe! Porque Lobão é um ícone de juventude de todos nós, virou reacionário, depois meio que voltou atrás, mas é uma figuraça. É um arrependido. Pronto, Margot, fala sobre tudo isso. O Cores e Nomes especificamente, que marcou época, inequivocadamente.
Sobre Lobão, sobre todos os outros que você entrevistou, fala um pouquinho. Nossa Senhora, nossa, tem cada história de bastidores maravilhosa. Eu quero saber. Poxa, algumas impublicáveis. Não, vamos para as publicáveis. Não, Cores e Nomes surgiu em 2009. Eu já fazia as entrevistas de cultura, que antigamente era RN Show. O quadro de cultura do RNTV primeira edição se chamava RN Show. Sim. E tinha sempre uma entrevista e tal. Aí, Ana Luísa, você fica com essa parte de entrevista de artistas. Eu, tá, beleza. Só que eu nem queria aparecer. Eu ficava nos bastidores e só mediava, só ficava perguntando e só aparecia o artista. Eu não queria aparecer. Sim. Eu ainda não me sentia segura. Aí, quando foi um belo dia, Andréa Ramos falou: Margot, você tem que ter uma coluna de cultura com seu nome, você assinando e não sei o quê. Vamos criar um nome. Eu falei, cara, eu sou apaixonada pelo disco de Caetano Veloso, Cores Nomes, de 82. E eu acho que ficaria um nome legal, né? De coluna de cultura dentro do RNTV. Aí ficou. Na verdade, o disco é Cores, vírgula, Nomes. É isso, né? Exatamente. É. Aí, para não criar nenhum problema com direito autoral, aquela coisa toda, Cores e Nomes. Mas você teve autorização de Caetano. Você tem foto. Você tem foto com a Caetano? Sim. Vamos à história. Eu falei, Caetano, olha, eu não me abestalho com nenhum entrevistado, eu não me abestalho com celebridade, eu já estou tão acostumada, são tantos anos, que você se acostuma, acaba se acostumando a entrevistar essas pessoas mais famosas, inclusive os ícones da sua vida, que, poxa, quanta gente eu escutava na minha vitrolinha, lá, né, telefone, como era o nome? Era o nome daquela, da vitrolinha que a gente pegava, era formato malinha, levava para os cantos, para as festas. Nossa. Não, esqueci o nome daquilo. Mas, enfim, eu tinha tanta gente que eu admirava nos anos 80, anos 70 ainda na minha infância, ou anos 80 na adolescência, que de repente eu via assim, sentado comigo, conversando, falando da vida dele, e nos bastidores, conversando mesmo sobre suas vidas pessoais e tal. Eu, caramba, eu tô sonhando, né? Mas eu nunca me abestalhei com isso, né? Mas Caetano, eu fiquei tão emocionada que eu acho que eu fiz a pior entrevista da minha vida foi com Caetano Veloso. Foi muito ruim, eu admito, porque eu fiquei realmente muito emocionada, né? Eu derrubei, quando eu levantei para cumprimentar Caetano Veloso, ele só toma Coca-Cola, ele não toma água, né, gente? Vocês sabem disso? Eu não sei como é que Caetano Veloso tem 80 anos, porque ele só toma Coca-Cola, né? Nossa. Ele não toma água. Aí ele pediu logo primeiro que ele foi assim de uma gentileza comigo, eu fiquei até tarde esperando ele no hotel, o voo dele atrasou, foi um show que ele fez aqui no Teatro Riachuelo com Maria Gadu. Ah, eu lembro desse show, sim. E eu falava, Ana Luísa, Caetano ainda não chegou, Cacá, já é intimidade. Olha, Caetano não chegou ainda, ela fica aí até ele chegar, não importa, o voo dele atrasou, mas não importa, é Caetano Veloso, né? É Caetano Veloso. Aí quando ele finalmente chegou, acho que, sei lá, 2h30 depois do que ele tinha marcado comigo, e o cinegrafista já também nervoso, Robson Celino, todo nervoso já, quando ele chegou, aí o produtor, olha, Caetano, você quer descansar um pouco? Você deve estar morrendo de cansado. Ele, não, eu marquei com ela, eu já estou atrasado. Primeiro eu vou falar com ela e depois eu subo para tomar um banho. Então, assim, ele foi muito gentil, muito legal comigo. E fiz uma entrevista, uma merda. Foi uma merda. Entrevista emocionada. Eu ficava assim. Ah, quem não? Né? Ele falando, né? Eu perguntava as coisas pra ele, então, umas perguntas mal formuladas, horrorosas, e eu ficava só rindo pra ele. E teve uma hora que, quando terminou já a entrevista, eu falei do disco, né? Olha, essa coluna tem esse nome em sua homenagem. E eu levei o disco, né? Sim. Que eu tinha ganhado de presente da minha amiga, da minha melhor amiga da adolescência. Eu falei, não, eu vou levar para ele autografar. Claro. Esqueci. Ele não autografou, porque eu não lembrei. Gente, sabe que é uma pessoa, assim, fora do corpo? Era eu. Aí, na hora que terminou a entrevista, aí que eu levantei, mas eu levantei assim, igual essa mesa que está aqui, eu levantei e bati com a minha perna na mesa e eu derrubei toda a Coca-Cola em cima de Caetano Veloso. Não é todo mundo que faz isso. Isso não foi ao ar, né? Claro, a câmera já estava desligada. Se fosse agora, né? Nos dias de celular gravando. Reels e TikToks e não sei o que lá, com certeza alguém teria
gravado, registrado esse momento, teria viralizado. Cara, ele tomou um banho de Coca-Cola e eu, meu Deus do céu, aí ele, não tem problema, nosso encontro foi batizado com Coca-Cola e me abraçou. Ai, pô, graças a Deus, né? Graças a Deus ele não ficou com raiva de mim. Mas foi uma entrevista assim que marcou a minha vida. Que maravilha. E outra entrevista que realmente eu fiquei muito nervosa, mas eu consegui formular as perguntas direito, foi Milton Nascimento. Milton Nascimento também para mim foi uma emoção. É um ícone, né? Entrevistar Milton... E Milton ele é muito especial na minha vida, né? A trilha sonora da minha vida tem Milton Nascimento assim do começo ao fim, porque quem mora no Rio tem Minas Gerais ali perto. Isso. Então eu ia muito a Minas Gerais, passar fim de semana em Muriaé, Ouro Preto. Então a trilha sonora da minha vida tem o Clube da Esquina. Clube da Esquina, inclusive eu até penso em fazer uma tatuagem com um trenzinho, né, Joe Baio? Fazer uma tatuagenzinha com um trenzinho, porque eu acho que Minas faz parte da minha vida e Milton Nascimento também. Então, mas Milton Nascimento eu consegui fazer uma entrevista mais inteligente um pouco. Nossa. Obrigado, Raquel. Menos emocionada. Porque a emoção demais às vezes atrapalha, a gente fica meio burro, né? Quando se emociona demais. Eita, que comentários aqui. Marluce de Souza, maravilhosa Margot. Valeu, Marluce. Flávia Sá Pedreira. Margot foi quem me apresentou seu documentário Os Filhos da Guerra. Sim. Sobre os descendentes da União de Americanos e Potiguares no período da Segunda Guerra aqui em Natal. Sim. Grande abraço. Valeu, que bacana. E fica aqui a dica do documentário, né? Que deve ter no YouTube. Não tá no YouTube. Não tá no YouTube? Porque foi meu trabalho de conclusão de curso, foi meu TCC. Nossa. E não tá no YouTube, Margot? Não tá no YouTube. Tá numa fita VHS toda mofada, mas eu vou recuperar. Não, vamos recuperar vou isso. Recuperar. Vou recuperar. Vou lhe chatear amanhã para transformar isso. É um vídeo curto de 10 minutos, mas que conta a história. Tem depoimentos dos filhos da guerra, né? De frutos dos amores de potiguares com norte-americanos, soldados norte-americanos. É um tema importante, um tema bom. E a minha tia, irmã da minha mãe, foi uma dessas potiguares, né? Nossa. E eu reencontrei as minhas primas, sei lá, 40 anos depois. Todo mundo já tinha dado elas como mortas e tudo, e eu consegui reencontrá-las nos anos 90 ainda. Nossa! Lula Belmonte está assistindo. Ainda bem, Lula Belmonte. Cadê Lula Belmonte? Obrigada pela audiência, Lula. Se você não estiver assistindo, quem estaria, né? Quem estaria, Lula Belmonte? Lívia Oliveira está assistindo. O grande Lívia Oliveira. Grande Lívia Oliveira. Poeta, procurador, escritor. Valeu, Lívio. Daqui a pouco eu vou entrevistar Lívio aqui. Só a gente vai marcar aqui. Clifton Rego. Margot marcou a comunicação do Rio Grande do Norte. Adorava ouvir. Tantas matérias maravilhosas. Obrigada. Então vamos continuar com as matérias maravilhosas, continuar com cores e nomes. Vem a pergunta que me fizeram, anônima, né, sobre Lobão, especificamente Lobão. Sim. E as outras histórias engraçadas, as publicáveis, claro. Lobão, quando chegou, muito arisco, né? Ele é uma pessoa arisca. Mas depois de meia hora de conversa, a gente já estava assim... Amigos de infância, e a entrevista foi maravilhosa. Eu lembro, assisti. Eu quero saber suas impressões, no geral. Não, nossa, ele é um fofo, um homem gentil, né? Depois ele, né, se revelou essa pessoa meio polêmica, mas polêmico ele sempre foi, né? Polêmico ele sempre foi. Mas essa pegada reaça... Ele é uma pessoa boa como pessoa, né? Ele é ótimo. O namorado de um amigo meu tocou com o Lobão nos anos 80. E ele, uma vez, a gente deu umas férias no Rio, ele me disse, sabe, o Lobão é um amor de pessoa. Eu não entendo como ele se transformou nisso, mas ele é um amor de pessoa. Então, assim, a sua experiência, pelo que a gente viu no vídeo também, além dos bastidores, foi boa. Ele é educado, gentil, tranquilo. Nossa, conta tudo. Quando ele veio para essa que eu acabei entrevistando ele, foi para um show e lançamento de um livro. 50 anos a 1000. Isso. Contando a história dos 50 anos de vida dele. Aliás, o livro é maravilhoso, super bem escrito. E ele me deu o livro de presente. No final já da entrevista, a gente já estava bebendo cerveja, falando bobagem e tal. E ele fez, eu estava arrumando agora meus livros agora, coincidentemente essa semana, e a dedicatória dele foi maravilhosa. Ele imitou, sabe, letra de criança, assim, fez o coração,
para, Margot. Então, assim, ele é um fofo, eu gosto muito dele. A gente se segue nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram. A gente tem não é uma comunicação intensa, mas há uma comunicação entre a gente até hoje, né? Eu gosto muito dele. Aliás, eu quase sempre fico amiga dos meus entrevistados. Eu tenho um carinho muito especial por alguns deles. E é isso, sabe? É aquela coisa. Mas, Margot, fala as histórias publicáveis, assim, histórias engraçadas, entrevistas que lhe marcaram, ou do ponto de vista sentimental, emocional, ou de conteúdo. Quais são as que, tirando Caetano e Lobão, que já foi citado aqui, quais as que mais lhe marcaram? Eu acho que Mia Couto, eu acho que foi a minha única entrevista. Não, eu tive 2 entrevistas internacionais, né? Com 2 portugueses maravilhosos, Miguel Sousa Tavares, é isso? Miguel Sousa Tavares e Mia Couto, né? Eles vieram para encontros de escritores aqui, né? Festivais literários, e eu acabei entrevistando os 2. Mia Couto, que eu sempre admirei como escritor, coincidentemente é primo de um grande amigo do meu irmão que morou muitos anos em Portugal. Nossa. Então ele esteve também agora, Tito Couto, jornalista de cultura também, um beijo para você. Tito Couto esteve aqui em Natal um dia desse. A gente foi para São Miguel do Gostoso apresentar o Fast Boston Jazz para ele ficou super encantado. E Tito, como eu disse, primo de Mia Couto, eu não sei, alguma coisa me levou a Mia Couto, e foi uma entrevista tão maravilhosa, né? E eu nunca pensei, falei, gente, eu não acredito que eu estou aqui frente a frente com Mia Couto. Mia Couto, né? Mas foi também realmente muito emocionante. Mas foram tantos nomes, Cefas. Foram mais de 300 entrevistas, são quase 400 entrevistas. Eu não sei mensurar a importância de cada uma. Eu acho que todas foram importantes. E por incrível que pareça, as mais emocionantes da minha vida foram as que eu fiz com pessoas do povo. Eu não sei qual foi o ano, 2010, se eu não me engano, teve um projeto na TV Cabugi, na Inter TV, que já era Inter TV, com Lélio Pajuoro. Ele criou um projeto chamado Minha Cidade. E nós percorremos os 167 municípios potiguares, fazendo matérias especiais sobre cada município. E eu viajei esse estado todo, junto com as equipes. Né? Quando saiu uma equipe para, sei lá, Mossoró. Sim. Me leva aí, que eu tenho um artista para entrevistar lá em Mossoró. Não, mas a gente vai parar antes em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Tá, eu voltava para casa, depois de 2 dias, 3 dias de estrada, com pelo menos 4 cores e nomes na bagagem. Isso. O feirante da cidade, né? A irmã de caridade que faz um trabalho de assistência, né? Social, humanitária na cidade de Currais Novos. Nossa, tanta gente, artistas plásticos maravilhosos de Caicó. Cara, tanta gente, músicos maravilhosos de Mossoró. Olha, tanta gente. Era muita gente Tony boa, né? Silva, Antônio Francisco, eu fiz coisas... Antônio Francisco é maravilhoso, eu lembro dele. Então, assim, eu acho, tirando logicamente esses nomes, né, nacionais, estrangeiros, que a gente vê nos livros, cresceu ouvindo no rádio, vendo na televisão, fora esses nomes muito importantes, que realmente foram muito importantes para a minha carreira também, de jornalista, mas a emoção maior veio, por exemplo, uma irmã Nanília, para mim, que virou minha amiga, morreu um dia desse, fazendo um trabalho lindo social lá em Currais Novos, sabe? Ela morreu com mais de 90 anos, mas ela corria todo dia, era atleta. Figura. Manuel de Barnabé, lá de Jacari, um feirante maravilhoso, cheio de causas, de histórias maravilhosas, um contador de histórias. Então, assim, essas pessoas me trouxeram muito mais emoção, muito mais bagagem, muito mais aprendizado do que qualquer outro. Nossa. É sério, sem sacanagem, sem nenhuma demagogia. Não, eu acredito, Margot. Mas vamos para as histórias não publicáveis agora. Sem precisar citar nomes, também não vou ser indiscreto. Teve alguma saia justa? Teve gente que... Teve cantada. Um monte. Valeu, Rubens. Teve cantada, já fui cantada. Teve cantada? Ó. Por ícones da música popular brasileira. Teve gente chata? Teve. Inconveniente? Nossa, só o que tem. Sem dizer o santo, mas diz o milagre.
Tô quase falando, tá? Fala. Um ícone da música popular, uma cantora, uma diva dos anos 70, 80 e a diva até hoje, idolatrada, santificada. Me tratou tão mal que eu levantei e saí e deixei ela falando sozinha. Foi mesmo? Foi. Então não foi ao ar. Foi um trechinho que ela conseguiu gravar, só chamando pro show. Mas eu tentei fazer um Cores e Nomes com ela, porque a gente fazia a chamada pro show. Isso, e exatamente. aproveitava e fazia o Cores e Isso, Nomes. é. Ela só interessava para ela fazer a chamada do show. O Cores e Nomes para ela não interessava. Aí ela me tratou muito mal. Nossa. Muito, eu diria, assim, para ser mais explícita, ela me humilhou. Ela Nossa, me humilhou. mano. Foi. E eu falei, tá, muito obrigada, tchau. Eu levantei, vambora, Hélio. Foi Hélio Galvão que fez comigo. Fui embora. Agora, eu tive outras surpresas gratas, assim, de artistas que antes me diziam que eram metidos. Aí eu posso falar o santo, Isso, né? aí pode. Eu já tinha... alguns jornalistas que entrevistaram Djavan, por exemplo, diziam, olha, cuidado que ele é muito arrogante, é muito isso, é muito aquilo, não trata bem o jornalista. Djavan foi um gentleman, um fofo, um dos melhores entrevistados que eu já tive. Depois ele me agradeceu. Eu não tenho o que dizer de Djavan, nada. Obrigado, Ricardo. E outra também. Foi uma Obrigado. entrevista linda. Ele é uma pessoa maravilhosa, gentil. Bacana. Não sei de onde tiraram isso, que Djavan é arrogante, é chato, é metido. Não é. Pelo menos comigo não foi. Agora, essa outra criatura, essa diva da MPB, eu saí e fui embora, cara. Porque, inclusive, o produtor que traz ela... De vez em quando, Margot, olha, eu vou trazer fulana 2 dias antes para você fazer uma entrevista com ela. Eu falei, por favor, não faça isso. Olha. Eu não consigo, porque certamente eu vou me aborrecer. Sim. E depois dos 50 anos você paga para não se aborrecer. Então, é sobre isso. Exatamente. Estamos aqui no Conversa de Botequim com revelações. Algumas revelações. Não, isso aqui tá um papo de botequim mesmo. Não, né, é o objetivo. Eu aqui lambuzando o queijo no molinho. Botequim é comida e bebida, senão não é botequim. Não pergunta agora não, que eu tô com a boca cheia. Claro. Vamos falar aqui. Quem está assistindo pode ainda vir para o Bardalos. Tem aqui mesa vazia, aqui tem um monte de gente bacana aqui. E também pode fazer perguntas. Daqui a pouco eu vou ler aqui. Perguntas, pitacos, sugestões, críticas, palpites no meu perfil do Facebook, tá? E depois vai estar no YouTube, Conversa de Botequim. Agora, Já engoli. Ainda sobre esse assunto. Batendo papo com o colega jornalista Alex de Souza. Sim. Ele estava falando, ele fez uma postagem maravilhosa no Twitter hoje sobre interação com pessoas famosas. Ele falou, não, minha interação com pessoas famosas, tirando Paulinho da Viola, que eu levei para ver um jogo do Vasco da Gama, num bar, as minhas interações foram consumindo coisas ainda não legalizadas. A pergunta não é essa não, a pergunta é, e histórias estranhas, assim, envolvendo, não precisa dizer nomes, mas coisas bizarras, tipo, eu vou citar um exemplo clássico, o cantor de rock que pede para a produção 200 travesseiros com pena de ganso paquistanês. Assim, você já viveu coisas estranhas que não são necessariamente ruins, nem mal educadas, mas que também não são necessariamente normais? Já, mas não posso dizer o nome. Não, mas então não precisa dizer o nome, mas diga a história. O milagre. Uma coisa que é muito característica desses artistas ditos nacionais, muito famosos e tal, é que muitas vezes a produção é mais chata do que o próprio artista. Então, eu acho que, eu não sei se de propósito eles botam aquele produtor chato mesmo, exatamente para filtrar quem chega junto. Eu não sei se a intenção é essa, eu só sei que eu já tive muito mais aborrecimento com o produtor do que com o próprio artista. Então, geralmente, quem leva a fama de chato e de arrogante e tal é o produtor que fica filtrando aqui. Já teve uma produtora que eu vi nos bastidores do Encontro Nataliense de Escritores aqui, do N, não sei se era N, Encontro Nataliense, que teve uma época que mudou de nome, Isso, né? Era Encontro Nataliense de Escritores. Depois foi Festival Literário de Natal, Isso. Né? Dácio Galvão deu uma mudança. Exatamente. Eu vi a produtora de uma grande cantora, né, brasileira ficar na frente na porta do camarim e não deixou o Carlos Eduardo, que era o prefeito, entrar. Aqui você não entra. Não, mas eu sou o prefeito. Aqui você não entra.
Poxa. Aqui é o secretário de cultura e o prefeito querem falar com fulana de tal. Não entra. Não quero saber, aqui você não entra. Então, assim, existem produtores e produtoras que fazem esse papel dessa filtragem, né? Pra não perturbar o artista e tal, não sei o quê. Mas às vezes quando você chega junto do artista, o artista... E fizeram isso com você? Fizeram algumas vezes. Fizeram algumas vezes. De chegar no hotel, tá tudo combinado pra rolar a entrevista e tal, e o produtor ficar botando areia. Mas não são todos não, tá, gente? É. A maioria das vezes eu fico amiga das produtoras. Eu sou amiga de trocar o WhatsApp, mensagem besta pelo WhatsApp. A gente acaba ficando amiga dos produtores também, das produtoras, né? Dos assessores. Margot, um artista que você queria ter entrevistado, tudo bem, entrevistar Caetano e Milton é meio que zerar a vida. Gilberto Gil, eu não Pronto, entrevistei. então, por isso que eu ia perguntar. Maior tristeza da minha vida. E ele já esteve em Natal? Já esteve em Natal. Eu fui apresentada a Gilberto Gil por Chico Miséria. E é Chico isso? Miséria foi muito louco. Eu contei um dia desse essa história no Instagram, mas eu vou contar aqui rapidinho. Eu fazia comerciais. Logo assim que eu cheguei aqui em Natal, eu gravava muito comercial. Eu trabalhava na rádio e todo mundo me chamava para fazer comerciais para rádio e tal, aqueles esportes de 30 segundos. E eu lembro que Alexandre Maia me contratou para fazer um spot. E eu tinha uma grana para receber de Alexandre Maia, da Agenda Propaganda, que estava trazendo Gilberto Gil, né? No dia do show de Gilberto Gil, aí Alexandre falou assim: Margot, depois você passa lá na coxia para pegar seu dinheiro. Beleza, tá legal. E eu assisti o show com meu namorado na época, fui pro gargarejo, fiquei assistindo Gilberto Gil assim. E Gilberto Gil, né, cantando. E tem uma hora assim, eu falei, cara, o Gilberto Gil tá cantando pra mim, cara. E ele cantando. E o meu namorado, na época, ciumento, ficou pé da vida com o Gilberto Gil. Eu, caramba, será que eu tenho esse poder todo? Mas ele vai competir com o Gilberto Gil? Não é isso? Ele não vai competir com o Gilberto Gil nem com o Chico, E o cara né? ficou mal-humorado e tal, fazendo cara feia. Eu falei, olha, quando terminou o show, aí eu fui pra coxia pra pegar o meu dinheirinho suado, lá com o Alexandre Maia. Quando eu cheguei lá na coxia, aí estavam Chico Miséria, meu amigo querido, primeiro amigo que eu fiz em Natal foi Chico Miséria, que era amicíssimo de Gilberto Gil. Os dois estavam encostados assim, na parede do palco, da tapadeira do palco, num papo bom, assim, daqueles de amigos que não se viam há muito tempo. Aí quando o Chico me viu, falou assim, Margot, vem cá, que eu quero lhe apresentar meu amigo. Aí eu, caramba, o que eu vou falar pra esse homem, né? Eu falei, olha, sua aura é clara, realmente. Nossa! Que porcaria que eu falei, né? Mas aí ele respondeu, e só quem é clarividente pode ver. Ora. Aí pegou, me abraçou. Aí eu falei, gente, Gilberto Gil, eu abracei Gilberto Gil. Eu não entrevistei Gilberto Gil, mas eu abracei Gilberto Gil. E ele disse que eu sou clarividente. Então, pronto. Tá feito. Mas é um nome que eu gostaria muito de ter entrevistado e nunca entrevistei. Nossa, e um nome maravilhoso. Gostaria imensamente de ter entrevistado. Margot, pra gente voltar pra linha temporal, vamos passar pra a sua volta pra rádio. Aí você teve a passagem pela Ponta Negra, Sim. que foi bacana por vários aspectos, político, mas aí voltou pra rádio. Aí como é que foi essa volta, que é onde você está até hoje? Eu saí da Ponta Negra exatamente porque eu queria voltar pra rádio. Sim. Aí, qual era a rádio ligada à TV Ponta Negra, ao Sistema Ponta Negra de Comunicação? A 95, que não tinha muito a minha pegada. Eu queria fazer jornalismo no rádio. Aí eu procurei Jânio Vidal. Jânio, quero fazer rádio. Né? O ciclo, né? O ciclo. Voltou. Comecei com o Jânio, aí voltei pra Jânio. Jânio, cara, eu queria... Abre um espaçozinho aí pra mim na CBN, porque eu quero fazer jornalismo no rádio de novo. E eu tô meio cansada de televisão. Ele, meu, você tá tão bem lá na TV Ponta Negra. Fique lá. Aí eu falei, Jânio, eu não quero. Aí ele, você tá tão bem. Aí a gente ficou conversando, né? Jânio com aqueles papos longuíssimos dele. Aí fiquei conversando com ele um tempão. Eu falei, tá, você não vai me contratar? Não, tá, vamos embora. Aí quando eu tô saindo, quem passa? José Agripino Maia. Ô, Margot, quanto tempo? Eu falei, pois é, olha, eu vim aqui pedir emprego, o Jânio Vidal não me deu, viu? Direto, né? Jânio, venha pra cá na minha sala. Aí me levou pra sala dele, o que você quer fazer? Aí eu falei, sério, cara? Então, aí já me chamou, já me contratou, já, pronto. Maravilha. Foi a minha contratação na CBN foi nesse nível. E logo depois eles
ressuscitaram o Jornal da Tropical, primeira edição, que era aquele da tarde, Sim. e eu fiquei fazendo TV e rádio. Mas logo depois tiraram o Jornal da Tropical também do ar, para compridar, alongar o policial, né, o jornalismo policial. Ok, tudo bem, eu estava precisando mesmo dar um tempo para minha cabeça, de televisão inclusive. Essa rotina de 33 anos fazendo a mesma coisa, maquiagem todo dia, cabelo todo dia, parece papo de perua, mas não é não, gente. Tudo cansa. Tudo, todo dia, toda hora, do mesmo jeito, cansa. E eu estava bem cansada do formato televisão. Eu quero continuar fazendo televisão. Sim. Televisão é a minha praia, mas eu quero fazer o meu programa. Eu quero voltar com cores e nomes. Sim, muito bom. Eu quero voltar com cores e nomes no formato programa, com meia hora de duração, seja na TV, seja na internet. Eu não sei como é que eu ainda vou fazer isso. Pode ser no formato podcast também, videocast, não sei como é que vai ser. Mas que eu quero voltar com cores e nomes, eu quero. E quero continuar fazendo televisão. Isso aqui, eu adoro isso aqui. E talvez esse seja o meu próximo passo. Opa, Né? Eu acho que sim. Mas São as novas mídias, né, Margot? Assim, é uma nova forma de fazer jornalismo. mas aquele formato de telejornal todo santo dia, 33 anos, todo santo... Eu nunca parei. Eu não tive um espaço nesses 33 anos. Ela ficou afastada um ano da televisão. Não, foi emendando uma na outra. Né? Começou na Tropical, foi para Potengi, da Potengi para TV Cabugi, da TV Cabugi para Ponta Negra, da Ponta Negra para Tropical. Eu não parei desde os meus 20 anos de idade. Então eu falei, não, eu preciso dar um tempo de televisão e voltar a fazer o que eu gosto. Eu estou amando fazer. Aquele programa de manhã com Aninha Fortunato, Franklin Machado. É bacana. Eu que produzo, então eu tenho carta branca para... Os entrevistados Os são entrevistados, ótimos. eu que escolho, né? Claro que aqui acolá, a Aninha e Franklidão ajudam também. Mas, e outra coisa, Jânio falou, você tem carta branca para abrir espaço para a cultura quando você quiser. Então, só isso aí já... Uma hora? Já deu uma hora de conversa? Eu pensei que tinha 20 minutos, uma hora de conversa. Gente, que isso? Hoje é da claquete. Eu tinha mais 28 perguntas para fazer. Pois é, mas aí a CBN chegou para preencher essa lacuna. Isso. Né? E está preenchendo E bem, está né, preenchendo Margot? legal, porque O programa é ótimo. de alguma forma eu continuo fazendo cores e nomes dentro da Rede Tropical de Notícias. Exatamente, Toda sexta-feira eu abro espaço para a cultura. Ontem eu interrompi minhas férias para entrevistar o Barão Vermelho. Barão Vermelho, isso. Né? Então, e o Barão, assim, eu tenho o maior carinho pelos meninos também. São amigos, outros amigos, assim, né, que eu posso destacar como os amigos que o jornalismo me trouxe, né? Então, foi muito legal, foi muito legal. Essa experiência com televisão é muito legal, mas tem uma hora que a gente precisa se aposentar mesmo. Falta um ano para eu me aposentar. Aí sim, talvez eu me enverede por algo meu, né? Margot, você pensa em podcast, YouTube, pensa nessas coisas alternativas, assim? Eu já tenho uma experiência com podcast, mas não podcast meu, né? O Colégio SEI, durante um tempo, me contratou para fazer alguns podcasts, entrevistar pessoas relacionadas a esse mundo da pedagogia, da educação. E foi muito legal, foi uma experiência legal, eu aprendi a fazer, né? Isso. Nada vem por acaso na vida da gente, né? Eu adoro podcast, inclusive eu tenho um projeto piloto dos Amigos do Pelo, que eu também sou protetora de animais. Eu ia perguntar isso, sobre seu trabalho com animais. Vamos juntar então tudo. Mas a gente tem que interromper agora? Não. Não? Não, pode continuar conversando. Bom, a minha militância na causa animal, Sim. Eu sempre fui uma criança que sempre gostei de animais e tal, e eu sempre me prometi trabalhar um dia com isso, né? E voluntariamente, nunca ganhei um tostão com a causa animal, né? Já surgiu aí um otário falando que eu ganho dinheiro, que eu quero aparecer com a causa animal. Gente, não! Quem ganha dinheiro com isso? Definitivamente não. Primeiro que eu não preciso aparecer com a causa animal. Segundo, que a causa animal é uma força necessária dentro dessa cidade que nunca teve uma gestão pública que cuidasse da causa animal, dos animais abandonados de Natal, né? Não só Natal, mas região metropolitana toda. A gente não tem políticas públicas para ação social relacionada aos animais de rua. Inclusive, a gente inclui aí os equinos também, né? Os burros, os cavalos, isso, né? A atividade carroceira é desumana, é cruel, e isso tem que acabar, mas não tem um gestor público que diga assim, acabou. Inclusive aqui
Em Natal é proibida a atividade carroceira, mas ninguém tem coragem de dizer, não, acabou, né? Para não... Enfim, é melhor ficar calado. Mas enfim, a causa animal surgiu e a gente tinha que gerar renda para castrar os animais de rua, para diminuir a superpopulação de animais de rua. E para conseguir isso, para conseguir dinheiro, eu lancei um livro. Esse livro se chama Amigos do Pelo. São mais de 20 depoimentos com pessoas como Fernanda Takai, Nando Reis. Tem 4 imortais da Academia Brasileira de Letras. Nélida Pinhon, Zuenir Ventura, Ferreira Goulart, Carlos Heitor Coni. Então, Zuenir Ventura foi quem me fez a ponte com os outros imortais da Academia Brasileira de Letras. Através de Nando Reis, que é meu amigo também, eu consegui chegar em outros artistas da música, Fernanda Takai. Olha, gente, é um livro maravilhoso com depoimentos desses artistas. E agora eu estou tentando emplacar o 2º volume. Com esse livro eu consegui castrar mais de 5.000 animais. E eu estou tentando emplacar o 2º volume, mas eu não consigo apoio de nenhum empresário de Natal, nem Potiguar, para colocar esse livro nas prateleiras e a gente conseguir castrar mais animais, ajudar as ONGs, porque toda a renda desse livro vai para as ONGs e para os mutirões de castração de animais de rua, gatos e cachorros. Não consegui ainda quem financiasse esse livro. Se você é empresário e quiser financiar, ele já está pronto, com depoimentos de Ana Canhas, de Danilo Caymmi, de Chico Sá, só gente, ó, top. Tunai, que já morreu. Tunai está nesse livro. Enfim, é muita gente legal, muitos artistas que eu acabo conhecendo, virando amiga, e eles me presenteiam com esses textos e a gente acaba tentando ajudar de alguma forma as ONGs e os protetores individuais que sofrem muito com essa falta de política pública no Rio Grande do Norte como um todo, não é só Natal não. Natal, região metropolitana, o interior também sofre muito com a falta de assistência, de um hospital veterinário público, a gente não tem. Não tem. João Pessoa tem um hospital veterinário público, Fortaleza, Recife, e a gente não tem. Natal não tem. Então isso é muito triste. Então, tem isso também, tá, gente? Não, fica aqui a dica. A causa animal precisa, causa animal, precisa da gente. Perfeito. Registrar aqui Natália Chagas, que é gateira e cachorreira também. É, Natália! Tem um monte de cachorros e gatos de rua, um trabalho belíssimo. Margot, a gente tá indo pra reta final, já tá com 1h10, 1h15. Daqui a pouco vamos ter show aqui. Eu não lembro qual show. Show de quem? Show de quem? É banda Plock aí. Peraí. Hã? Festa Plock, é rock anos 80, pelo que eu sei. Eu quero. Aí é bacana. Tô querendo. Amanhã vai ter Cíntia canta aqui, que é bacana a beça. Badalo sempre tem música boa. Agora, vamos. Considerações finais. Por mim eu ficava até 11 da noite, mas vai ter show daqui a pouco. Margot, qual é a avaliação que você faz desses anos todos de trabalho, de bom jornalismo, de contatos culturais? Qual é a sua avaliação sobre você mesma e sobre sua carreira? Eu cresci à força. A gente leva tanta pedrada, tanta... sabe, você tá passando, aí botam assim o pé na frente. Mas eu consegui levantar em todas. Claro que eu encontrei muitos amigos que são meus amigos e irmãos, as Cabugetes. Beijo, Ângela Bezerra, Ana Luísa Câmara, Vânia Marinho, Marília Tinoco, Leônia Régia, essas mulheres que fizeram parte da minha vida logo no início da minha carreira, né, lá na TV Cabugi, são minhas amigas até hoje. Então eu acho que de tudo isso eu levo as amizades que eu construí. Eu não falo de amizades dos artistas, não, eu falo das amizades das redações da vida, né? Eu acho que é isso. Experiência de vida, né? Amigos para a vida toda também. E acho que é um ciclo. É isso que eu te disse, né? Eu acho que eu estou fechando o ciclo lá na TV Tropical. O que foi? É uma pergunta? Uma pergunta, é? Porque não vai ser ouvido... Nós estávamos ali no... E ele, que é fã dela, né? Foi que me chamou aqui. Pronto, meu fã! Temos fãs de Margot aqui. Que bacana. Então, parabéns. Tá bom, qual é seu nome? Alexandre. Alexandre o quê? Erivaldo Alexandre da Silva. Fã de Margot, valeu. E o seu nome qual é? Alex Rodrigues. Alex Rodrigues, aqui, Obrigada, bacana obrigada. aqui. Olha, o seu trabalho é fantástico. Opa, aqui. Direito também. Que bacana. Obrigada, obrigada. Nós estávamos ali numa brincadeira, está por lá,
pra ver Margot. Olha aí. Oh, coisa boa. Fãs de Margot aqui, obrigado pela presença. Obrigada. Estamos no Bardalos Comida e Arte, quase encerrando o programa. Fazer as considerações finais aqui. O programa tem produção de Raquel Lucena. Nós temos filmagem de José Aglio. E estamos comemorando 2 anos de programa. Exatamente hoje? Exatamente hoje. Gente! Eu tô comemorando os 2 anos. Exatamente, os 2 anos. A produção... Tem bolo? Que isso, gente? O bolo vai ficar aí ou vai vir pra cá? Ah, pra cá, né? Pelo amor de Deus. O bolo vai vir pra cá? Bora pra cá. Pra cá. Okay. 2 anos de conversa. Eu ia pedir pra... Não, pode apagar. Apagou. Tem que acender. É porque eu tenho um ventilador aqui na frente, gente. Vamos acender pra Margot apagar. 2 anos de conversa de botequim. Primeira entrevista foi dia 22 de setembro de 2021 com Natália Bonavides, deputada federal. Toda sexta-feira, desde 2021, programa de conversa de botequim. Que maravilha! Agora só me pergunta, essa experiência na internet é legal, né? É legal. É legal. Então eu vou roubar a ideia dele. Não, isso não é roubo, isso é assimilação. Não? A internet É nossa. Oi? A gente entrevistou tanta gente aqui, já foi 100. O bolo vai vir aqui de novo. Um dia desse eu cheguei aqui, tava César Ferrário, né? César Ferrário, Carito Cavalcante foi entrevistado. Nós já entrevistamos aqui deputados, vereadores, artistas. Já tivemos de tudo. Só não tivemos copo quebrado. Nunca. Né? Nem banho de Coca-Cola, né? Não, nem banho de Coca-Cola. Também não. Sim, mas você estava me perguntando sobre... Aí os meninos interromperam sobre qual é a minha avaliação de todo esse processo. Todos os processos, isso. Você notou que eu comecei na Tropical e estou encerrando na Tropical? Olha. Isso, um ciclo... Comecei com Jânio Vidal, eu estou encerrando com Jânio Vidal. Assim, é uma coisa realmente cíclica na minha vida. Eu acho que o jornalismo, eu acho que carreira, seja ela qual for, você tem que saber também a hora de parar. Embora eu não queira parar totalmente, eu quero continuar com meus projetos pessoais, né, individuais, independentes, mas eu acho que você também tem que saber a hora de parar. Eu acho que eu saí da televisão no momento certo. Quero voltar para o Cores e Nomes, quero continuar fazendo minhas entrevistas de cultura, mas eu quero me dedicar só à cultura, sabe? Não sei aonde ainda. Eu penso muito em voltar para o Sudeste, voltar para o Rio de Janeiro. Nossa. Eu quero fazer o caminho inverso agora. Encerrou o ciclo profissional, quero voltar para onde meu umbigo está enterrado. Rio de Janeiro. Bem radical a mudança. Minha mãe não me carregou de lá pra cá? Em 89? Então, tá na hora de voltar. Vai completar o ciclo completo. Nossa. A intenção é essa, mas eu sou muito grata a Natal, eu tenho paixão por esse povo aqui, eu tenho grandes amigos aqui, então eu tenho... Aqui eu me descobri jornalista, aqui eu me tornei Margot, então eu acho que eu sou só gratidão a Natal e ao Rio Grande do Norte, né? A terra da minha mãe, da minha avó, dos meus antepassados todos, né? Pelo lado da minha mãe. Lado de mãe. Então eu sou muito grata ao Rio Grande do Norte por tudo. Mãe que é de Patu, né? Região Oeste. Região Oeste é maravilhosa. Brava! Maravilhosa a região Oeste. Trabalhei em Mossoró. Conheci a região Oeste toda. Eu amo Mossoró. Inclusive o meu tio-avô, o tio da minha mãe, é um dos resistentes lá. Tem um quadro dele lá, Do bando de Lampião? Do bando. A vela falhou. Eita, o bolo... botou o Lampião pra correr. Nossa senhora, haja história. Ele não era do bando de Lampião, ele botou o Lampião pra correr. Haja história. E estamos encerrando aqui mais um Conversa de Botequim especial. Especial por 2 motivos. Por ser 2 anos do Conversa de Botequim e por ter essa pessoa maravilhosa que é Margot Ferreira. Muito obrigado pela entrevista. Foi maravilhoso. Vamos brindar. Um brinde. 2 anos. Vida longa. 2 anos. Vida longa. E fique sempre ligado. Toda sexta-feira Conversa de Botequim. Boa noite. Valeu, tchau.